pessoal, na nossa aula de ciências hoje nós iremos falar sobre a organização dos elementos químicos. Para iniciarmos então essa conversa, veremos um pouco como tudo começou, né? Muitos elementos químicos são conhecidos desde a antiguidade, como o ouro, a prata, o cobre, o carbono, sob a forma de carvão puro, e o enxofre. Desde a Idade Média, os alquimistas eles trabalhavam intensamente com esses materiais, utilizando alguns símbolos para representar esses elementos e as substâncias que eram então conhecidas. Aqui está uma imagem mostrando alguns desses exemplos desses elementos que eles mexiam, né, que eles acabavam conhecendo, acabavam trabalhando. Outra coisa interessante, né, já que vínhamos trabalhando sobre átomos, os elementos químicos, o inglês John Dalton, o cientista que contribuiu muito com os conceitos atômicos, ele também criou alguns símbolos dos elementos com os quais trabalhava, como vemos aqui nessa imagem. O carbono, o mercúrio, o fósforo, sal comum, nitrogênio, a prata e outros aí. Em 1814, o químico sueco John Berzelius ele propôs uma nova estratégia para identificar os elementos, em que cada elemento químico deveria ser representado pela letra inicial do seu nome em latim. Quando a primeira letra era comum a outro elemento, ele utilizava para diferenciar as duas letras iniciais do nome do elemento, sendo que a primeira era sempre maiúscula e a segunda letra minúscula. Como vemos aqui nessa tabela, tá? Que ela nos mostra alguns elementos que só possuem uma letra, né, em maiúsculo, e outros elementos que possuem duas letras, a primeira sendo maiúscula e a segunda sendo minúscula. Com isso, ao longo do tempo, na medida em que as pesquisas avançavam e novas tecnologias eram descobertas e usadas, novos elementos foram isolados. Um exemplo muito importante foi a descoberta feita por Lavoisier, de que a água poderia ser decomposta em substâncias mais simples, e assim revelaram-se dois novos elementos, que são o hidrogênio e o oxigênio. Então, com todo esse processo, com tudo que foi explicado para vocês, nós chegamos então na tabela periódica. O surgimento da tabela periódica ele ocorreu pela necessidade de se organizar os elementos químicos, a fim de facilitar o trabalho dos químicos na identificação das propriedades dos elementos e na comparação entre eles. Então, lá no início, cada elemento descoberto tinha suas informações catalogadas pelos químicos, como o peso atômico relativo, a densidade, forma com que reagiam com o oxigênio, sais que formavam, seu comportamento em meio aquoso e outras propriedades mais sofisticadas que serão estudadas em outros momentos. Então, atualmente a tabela periódica ela conta com 118 elementos químicos e organiza seus elementos em ordem crescente de seus números atômicos. Também é formada por linhas e colunas, sendo o sistema de numeração dos elementos químicos recomendado pela União Internacional de Química Pura e Aplicada. Na tabela periódica, cada uma das linhas horizontais recebe o nome de período ou série. Esses períodos são numerados de 1 a 7. O hidrogênio, por exemplo, está localizado no primeiro período e o frâncio no sétimo período. As colunas da tabela periódica são chamadas de grupos ou famílias. A identificação dos grupos ou famílias é feita em algarismo arábicos de 1 a 18, em ordem crescente da esquerda para a direita. Então, fiquem aí ligados que o principal critério utilizado para classificar os elementos químicos na tabela periódica atual é essa classificação de acordo com a ordem crescente de seus números atômicos, tá? Vamos ver agora um pouco sobre os tipos de elementos químicos, né? Vamos falar um pouco agora sobre o hidrogênio. O hidrogênio é um elemento único, com características próprias em relação aos outros, e pode se combinar com metal, não metais e semimetais.
Está presente em muitas substâncias químicas, entre elas a mais importante para os seres vivos, a água, H2O. Ele é o elemento químico mais abundante no universo, é mais conhecido na forma de gás de hidrogênio, H2, e é mais leve que o ar. Por isso, é muito utilizado também para encher balões. Já falando sobre os metais, estamos rodeados de exemplos de objetos produzidos com metais, como as joias, os portões, as moedas, as panelas, as peças dos automóveis, os fios metálicos e vários outros exemplos. Alguns exemplos de metais são o ouro, a prata, o cromo, o alumínio, o ferro, o cobre, o sódio, o potássio, o cálcio e outros aí. 3 dias depois. Já os ametais ou não metais apresentam propriedades geralmente opostas aos metais. São exemplos de ametais: o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo e o enxofre. Cerca de metade dos não metais são gases, com exceção do bromo, que é líquido. Todos os demais são sólidos. Eles não são tão bons condutores de eletricidade e calor como os metais. Os sólidos apresentam ponto de fusão inferior ao dos metais. Os não metais são classificados em diferentes grupos. Um deles é o dos halogênios, que se encaixam o flúor, cloro, o bromo, o iodo e o astato. Dentro do grupo dos gases nobres, nós temos o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o randônio, que são gases nobres. Estes são colocados na última coluna da tabela periódica. Essa pequena explicação foi só para a gente ver como se encaixam esses elementos na tabela periódica e para que possamos olhar agora a tabela periódica um pouquinho diferente.